Salve, salve, meu clã! Sejam muito bem-vindos. Aqui Nicosito com vocês. E pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre Okami. Okami é um jogo que já é bem antigo e que muita gente já ouviu falar, mas eu aposto que a grande maioria que ouviu falar não parou para jogar. Eu sei disso porque eu já perguntei para muitas pessoas e a maioria fala, não, conheço tal, mas não joguei. Então, nesse vídeo eu vou tirar vários motivos para você jogar. Fica aqui uma análise completa do jogo, eu vou evitar dar spoiler da história, mas você vai entender que esse jogo é um jogão e que você está perdendo seu tempo. Então, sem mais enrolação, bora lá. Bom, e primeiramente vou dar já um contexto aqui. Por quê? Porque eu joguei no Nintendo Switch e esse é um detalhe importante para esse jogo. Nesse jogo você vai ter alguns momentos em que tem uma mecânica na qual você vai desenhar. E não em alguns momentos pontuais não. Em muitos momentos do jogo você vai ter que desenhar. Se você joga no controle, você vai usar os botões do analógico para desenhar. Se você joga no Switch, como você tem uma tela touch, você pode utilizar a tela touch para ficar desenhando na tela. O que é muito legal e complementa muito bem o jogo. Mas não é essencial, ok? Então você jogar no controle, relaxa que ainda vai ser uma ótima experiência. Mas realmente, se você tiver um Switch, aproveita porque é bem divertido. Outro detalhe muito importante, eu joguei a versão em inglês, e esse jogo é um jogo com muitos diálogos. E meu inglês ele é meio que de reais, ele não é de milhões. Popcorn and ice cream sellers. Mas mesmo assim deu para acompanhar o jogo a maior parte do tempo sem problema. Não é um jogo tão técnico assim. E obviamente, se você conseguir jogar em português, ainda melhor, porque realmente são muitos diálogos. Dito tudo isso, vamos lá que a gente vai começar a entrar em alguns tópicos. E o primeiro ponto que a gente vai levantar já vai ser a arte. E por quê? Porque a arte é a porta de entrada daqui. A primeira coisa que a gente vê é um jogo lindíssimo. O jogo é muito bonito. Por que o jogo é tão bonito? Porque ele utiliza um estilo artístico muito diferenciado. Ele traz para o jogo inteiro um estilo de arte tradicional japonês. Quando você olha, tudo parece uma pintura feita em aquarela e dá pra ver meio que o traço do pincel. Então você vai vendo que, tipo, as coisas são meio que desenhadas e tudo é feito com bordas. Então, tipo, você vai olhando, você vê claramente as bordas de tudo que é desenhado nesse mundo. O que eu acho que é muito bonito, porque você vê as bordas, parece que é um desenho que você fez em casa no papel. Mas eles conseguiram transformar isso em um jogo incrível. Eu acho que a arte é um dos pontos principais desse jogo e realmente se destaca muito nisso. E dado que a gente está falando sobre arte, eu vou aproveitar e falar sobre world building, basicamente construção de mundo. Porque a construção desse mundo é fantástica. Você entra no jogo e você sente que você está no Japão na era Edo, sei lá que época seria. Eu gosto de anime, então vou chutar que é a época Edo, né? Que é a época do Naruto e tal. E cara, é lindo, é tipo, você sente de fato que você está lá. Você vai andando por aí, você entra nas casas, não precisa nem entrar, você olha por fora das casas e você vê que aquela arquitetura, aquela construção de casa realmente faz muito sentido. E você entra e você vê aquele tatame no chão, aquelas portas de papel, cara, é incrível, é muito bom. E uma coisa que chama muito atenção também é como tudo é banhado pelo folclore japonês. É tipo, você vai andando por aí, você vê uns espíritos, você vê que os espíritos são meio que talismãs gigantes. Cara, é sensacional. E se isso fosse pouco, a gente vai ter figuras muito relevantes no jogo inteiro do folclore japonês, como por exemplo a Kaguya, né? Os amantes de Naruto, ela é uma vilã, mas a Kaguya nada mais é do que a princesa da lua, uma coisa assim, né? Ela é uma pessoa que estava na lua e veio pra terra e tal, é toda uma história aí. Desculpa, eu não conheço aprofundadamente, mas ela tá lá. Então, tipo, eu acho incrível como tudo é cheio de referências nesse jogo. É sensacional. E referências que você não precisa ser, tipo, o maior conhecedor. Se você viu alguns animes na vida, cara, provavelmente você vai conseguir captar várias referências. E isso é muito legal. Obviamente, o tempo todo no jogo, você vai estar aqui olhando para esse mundo. Então, quando você jogar, você vai me falar se esse mundo não tá incrível. E dado que de um lado a gente falou da arte e do outro a gente já falou do world building, agora a gente vai falar sobre a história desse jogo. E a história desse jogo é simplesmente sensacional. No início você vai acordar como a Amaterasu,
Amaterasu é a deusa do sol. E, cara, é uma deusa com forma de lobo. Nossa, é muito da hora. Eu queria ter tatuagem de Amaterasu aqui. Muito bonita. E você vai ter lá um acompanhante que vai te ajudar na tua jornada. A jornada, cara, é o básico. Você vai ter forças do mal, e essas forças do mal vão querer trazer caos pro mundo. E você vai ter que lutar contra elas para impedir que isso aconteça. No início, essas forças do mal vão ser interpretadas por Orochi. Orochi, para quem não sabe, é um ser do folclore japonês que pode ser considerado meio que um deus ou uma monstruosidade, dependendo do ponto de vista. E, em alguns casos, vai ser visto como uma criatura de 8 caudas e 8 cabeças que representa o caos. Do outro vai ser visto como essa mesma criatura que defende as montanhas e coisas do tipo, um deus da montanha. Cara, é muito legal ver essas representações. E assim, dentro do jogo é lindíssimo. À medida que o jogo vai avançando, você vai desbloqueando habilidades, você vai encontrando diferentes itens que vão te ajudar a progredir na história. E uma coisa que é muito interessante, inclusive, dessa história, é a forma como ela é contada. A história ela é contada meio que em arcos. Então você vai ter vários arcos diferentes e cada um deles vai te dar a sensação de que você concluiu uma parte do jogo de fato. E isso é bem legal, porque se você parar para pensar, eles poderiam ter feito esse jogo em vários jogos. Poderia ter um jogo, depois outro, e para cada história é um diferente. Mas não. Eles trouxeram pra gente várias histórias que todas elas convergem para um final, mas todas as histórias são bem interessantes de forma individual. Então você poderia facilmente jogar a primeira história e falar, agora eu vou jogar outra coisa. Aí depois você volta e joga a segunda história, e assim vai. Obviamente você tem algumas coisas que você perde com isso. Até porque, por mais que as histórias sejam separadas, elas também têm algumas coisas que se ligam entre elas, o que, obviamente, faz com que tudo seja uma grande história sendo contada. Mas, assim, no geral, a história desse jogo é de tirar o chapéu e ela realmente faz justiça a essa arte e a esse world building. E, cara, para tudo isso, né, que a gente já falou, a gente tem que ter personagens que realmente também vão manter o nível de qualidade. E eles conseguiram, tá? E aí fica aqui um detalhe, eu vou fazer um jogo falando mal de personagens da indústria dos jogos no geral, somente por causa de uma personagem que tem nesse jogo que me irritam muito. Porque nesse jogo tem o companheiro da protagonista. A Amaterasu, ela é uma loba, e como é uma loba, ela não fala. Então eles colocaram um companheiro, e o companheiro faz todos os diálogos. Então, em teoria, era para ele falar muito, né? Ele era para ele falar por 2, mas não por 50. Então o problema é que eu joguei em inglês, gente, lembra disso? Então eu tinha que ficar lendo todos os diálogos desse desgraçado. E esse cara, ele não parava de falar, mano. Era bizarro, pô. Então, tipo, por esse cara eu vou fazer um vídeo especialmente buscando personagens ruins dos jogos que eu já joguei e trazer pra vocês. E bom, continuando, fora ele, tem todo mundo de personagens que são muito legais. Nesse jogo a gente vai ter o Velho do Bambu, que é um cara muito gente boa. A gente vai ter o herói, que não é tão um herói, mas é um herói sim. Então, tipo, ele é meio esquisito, mas vocês vão adorar ele é muito legal. Não são personagens profundas. Okay? No jogo a gente não vai ter uma evolução das personagens a maior parte do tempo, até porque não é o intuito do jogo, é um jogo mais leve, então a gente não tem que se preocupar tanto com personalidade, e psique, o id e o superego e o ego, não, aqui não tem essas coisas, a gente vai ter um jogo que realmente vai focar em ter personagens um pouco mais cômicas, e cara, pra mim funcionou muito bem, ok? As personagens acompanham muito bem a história do jogo o tempo todo e são muito diferentes umas das outras. Então você não sente que você tá sempre falando com a mesma personagem, só que com uma skin diferente. O que pra mim é uma grata surpresa, porque poderia muito ter acontecido, já que eles não aprofundaram muito os personagens. Mas ficou, ó, ótimo. E continuando, vamos falar agora sobre a gameplay. E cara, a gameplay desse jogo também é muito divertida. Eu vou separar ela em dois momentos. Momento de exploração e momento de gameplay de luta. Ok, na exploração você vai ter que andar pelo mapa, descobrindo várias coisas, descobrindo novos cenários. E cara, é muito legal porque tem uma coisa que eles fizeram com a Amaterasu que ficou incrível. Lembra que a Amaterasu é a deusa do sol? A Amaterasu, por ser a deusa do sol, é como se ela também trouxesse a vida. Então quando ela tá correndo pelo mapa lá, de boa, ela tá correndinho, atrás dela vai ficando todo um rastro de flores. É como se ela mesma estivesse trouxendo a vida. E uma coisa que é interessante é que a Amaterasu ela tem meio que como se fosse 3 marchas. É a marcha 1, que ela corre devagarinho. A marcha 2, que você pode forçar utilizando o botão de ataque. Então você aperta o botão de ataque e ela vai dar meio que um dash. E depois do dash ela vai ficar bem rápida. E depois a terceira, que é automática. E sempre que ela vai aumentando, vai deixando mais flores atrás. Então, tipo, é muito bonitinho de acompanhar. E também muito importante, porque o mapa do jogo é grande. E por ter um mapa grande, se você não tiver bastante mobilidade, você vai ficar meio frustrado pelo tempo demorado. Aqui não foi um problema, realmente a Amaterasu é muito rápida na movimentação.
Outra coisa, lembra sempre que você pode desenhar na tela. Então, mesmo na exploração, em vários momentos você vai ter que utilizar o desenho para conseguir avançar em determinados lugares. Inclusive, tem momentos nos quais vai ser obrigatório. Então, isso sempre vai ser muito bom para você não ficar travado no jogo. Já fica a dica porque eu fiquei travado em vários momentos porque esqueci que eu tinha algum desenho específico que poderia ter me ajudado naquela área. Agora, voltando para a gameplay de luta, a gameplay de luta nesse jogo era muito legal. Uma coisa que é interessante é que para você iniciar uma gameplay de luta, você tem que achar uns bichos no mapa. Nesse jogo, eu imagino que para ter facilidade no carregamento das telas, os bichos eles não estão no mapa. No mapa vai ter meio que uma espécie de fantasma, parece uma bandeira, um talismã, e esse talismã gigante vai ficar andando pelo mapa. Se você passar por perto, ele vai te perseguir e você vai entrar no cenário de luta. No cenário de luta é o mesmo cenário, só que com um círculo gigante e você tem que lutar dentro daquele círculo. E aí vai começar a aparecer os diferentes bichos. O que eu acho que é interessante é, primeiro, você vai ter armas, então você tem a arma primária e a secundária e você pode escolher quais você usa e ao longo do jogo você vai achando armas novas. E segundo, você pode utilizar os desenhos na tela para dar dano nos inimigos também. Inclusive tem coisas específicas que você só vai conseguir fazer com desenhos na tela. Então, se o bicho ele estiver entrando no modo específico, somente usando o desenho você vai conseguir atacar ele. E, cara, isso é muito divertido, porque ao longo do jogo você vai encontrar os bichos que eles vão te pedir para fazer coisas muito específicas com o desenho para que você consiga derrotar. Mas assim, não fica preocupado, porque eu serei esse jogo sem morrer. E, cara, eu não sou o Alan Sokka, eu não sou o Selvit, eu não sou um grande pro player. Então, relaxa, se eu conseguir jogar, será o jogo sem morrer, tu vai conseguir jogar de boa. Pode ficar tranquilo. Bom, pessoal, essa foi minha review sobre o Okami. Em termos gerais, eu achei um jogo incrível, uma ótima história, arte lindíssima, personagens hilárias, tudo funciona muito bem como conjunto. Eu acho que é um jogo que me chamou muita atenção, porque quando eu conheci por causa de uma matéria que eu li, não lembro onde que foi, mas quando lançou não teve um bom lançamento, ele não teve o destaque que merecia, e à medida que o tempo foi passando, ele realmente foi se consagrando como um ótimo jogo. Tanto que hoje em dia a gente já sabe que vai ter o Okami 2 sair, o jogo que vai lançar. Obviamente, conhecendo o tempo que demorou aí para fazer o jogo, a gente não sabe se ele vai lançar em 2027 ou em 2030, né? Mas vamos ter que aguardar aí para ter mais informações. E é isso, meu povo. Agora eu queria muito saber também a opinião de vocês, se vocês acham que esse jogo merece ser jogado ou não, se você jogou, por que você acha que é bom, por que você não acha. Se você ainda não jogou, me fala por que você não jogou ainda. Tem alguma coisa nesse jogo que não te chama a atenção? Fala nos comentários. E acho que é isso, galera. Agora sim chegou a minha hora. Muito obrigado pela atenção. Valeu! Fui!